Obrigado, pastor Arilton, por mais essas mensagens especiais desta manhã. Bom dia, meu querido amigo que nos acompanha. Estamos juntos mais uma vez. Hoje é quinta-feira, ao longo desta semana. Estou tendo o privilégio de, junto com vocês, nos unirmos nesse momento especial de oração a Deus. É um novo dia, novas atividades, nos aproximamos aí já do final da semana. Pode ser que algumas coisas que ficaram um pouco atrasadas ao longo da semana, hoje é o dia de correr um pouquinho mais. Com certeza o Senhor está disposto a te ajudar. Obrigado por você estar com a gente. São as primeiras horas desse dia e agora é um momento muito especial para intercedermos, para orarmos uns pelos outros. E aqui, como todos os dias, mais alguns amigos queridos trazem os seus pedidos de oração para juntos aqui no programa Encontro com a Vida, nós intercedermos a Deus. O Moisés Cruz, ele diz: peço oração pelas minhas filhas, pelo meu neto e pelo genro, a minha querida irmã Maria, que está internada. Vamos orar por eles todos, Moisés, orar pela restauração da saúde da Maria e também pela tua linda família. E eu creio que você fala aqui com muita alegria, com muito orgulho do seu netinho, né? Que Deus abençoe você aí no seu lar. A Hélida Ferreira, ela diz: bom dia, eu peço oração pelas minhas filhas Camila e Julie, minha neta Belinda, meu esposo, que não quer mais estar na presença de Deus. Oro pela minha vida espiritual, pela Catiúcia e o seu filho André Luiz Souza e por toda a minha família. Ó, Hélida, que Deus abençoe você, todas essas pessoas queridas aqui que você menciona, também o seu esposo, para que ele possa ouvir a voz da pessoa do Espírito Santo, se despertar para as coisas de Deus, né? E assim toda a sua família ser ainda muito mais abençoada e feliz. Eu quero compartilhar com vocês um texto que fala de como Deus está interessado em atender as nossas orações. O profeta Isaías, no seu livro, ele deixou um texto muito especial que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta manhã. O profeta Isaías, ele diz aqui no capítulo 65, o verso 24, ele compartilha a seguinte mensagem vinda de Deus para nós. Diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei? E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Percebe? Não precisamos necessariamente entender que Deus vai demorar muito para nos atender. Enquanto você está clamando, o Senhor já está disposto a atender. Antes mesmo que clamem, diz o Senhor, eu já os responderei. Claro que nesse texto, o Senhor está colocando uma condição especial, de que a gente se volte verdadeiramente para Ele. Que a gente tenha uma constância em buscar o Senhor. Tenha prazer em estar em sua presença. E eu fico muito feliz por você separar essas primeiras horas do dia para buscar o Senhor. E o Senhor com certeza há de atender a cada um de vocês, queridos, que nos procuraram, e a você que está aí nos acompanhando em casa, no lugar onde você está, talvez já se deslocando para o trabalho, ouvindo aí esta mensagem, talvez no carro, onde você estiver. Tenha certeza de que o Senhor está disposto a cumprir as suas promessas, mas Ele espera que você se volte para Ele em todo o tempo. E por isso nós vamos orar nesta manhã. Então feche os seus olhos, se puder, acompanhe esta oração. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque de maneira muito especial, ao irmos à Tua presença nesse momento, estamos certos de que o Senhor já está disposto a responder, a nos atender, porque nos ama e quer o nosso melhor. A Tua soberana vontade há de conduzir a nossa vida e as nossas petições de tal forma que a gente tenha muitas razões para Te agradecer. Portanto, Senhor, o Senhor conhece cada uma das pessoas que Te busca nesta manhã. Ó Pai querido, que sintam Tua presença em sua vida, Teu amor, Tua bondade, que as Tuas misericórdias os acompanhem neste dia, meu Deus, e assim eu suplico em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos amigos, queridas amigas, é o momento agora de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. A nossa série, Apocalipse, estamos estudando cada dia um pouquinho.
Inclusive a imagem oficial aqui do nosso estudo traz aqui os 4 cavaleiros, né? Já estudamos o cavalo branco, o cavalo vermelho e hoje será o cavalo preto. É o estudo que nós faremos hoje. Antes, porém, de começarmos o estudo, eu quero convidar você para estudar o Apocalipse comigo de forma presencial. 3 vezes por semana eu estou com classes presenciais e você é o meu convidado. Eu vou convidar primeiro você que mora na Ilha da Magia, Floripa. Você que mora na ilha de Florianópolis, todos os domingos, 8 da noite, eu estou na Igreja Adventista Universitária. A nossa igreja fica na Avenida César Seara, número 303, bem pertinho da nossa Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Então você é o meu convidado. Avenida César Seara, 303, o bairro é Carvoeira. Então você que mora no bairro Carvoeira, nos bairros vizinhos ali, você é o meu convidado para juntos estudarmos a Bíblia. Todo domingo, 8 da noite. Você que mora no continente, aqui São José, Biguaçu, Palhoça, Forquilinhas, você é o meu convidado para estudar a Bíblia aqui no nosso auditório, no bairro Barreiros. O nosso endereço é Rua Gisela, número 900. Todas as terças, 8 da noite, nós estamos aqui no auditório para estudar a Bíblia com você. Você é bem-vindo e também a sua família. E para você que mora em Itajaí e região, todas as quartas, às 8 da noite, eu estou no Colégio Adventista de Itajaí, que fica no centro de Itajaí, na Rua Brusque, número 228. Quarta-feira, 8 da noite, o nosso encontro é aí, no Colégio Adventista de Itajaí. Venha participar com a gente. E para que você aprofunde seus conhecimentos no livro do Apocalipse, nós estamos preparando um presente. Nós preparamos um presente especial para você, essa revista aqui, ó. Todos vocês que moram em Santa Catarina podem ter acesso a essa revista de forma gratuita. Quer essa revista para você nos acompanhar em casa, os temas do Apocalipse? Basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp dizendo: pastor, eu quero a revista do Apocalipse. Quer o nosso WhatsApp? 48 3281 3075. Repetindo, 48 é o DDD 3281 3075. Você pede a sua revista, alguém vai entregar em sua casa sem custo algum. Mas deixa eu aproveitar e convidar você também para um outro estudo do Apocalipse, que acontece também nos nossos espaços Novo Tempo. Nós temos aqui mais de 30 espaços Novo Tempo na região centro-sul de Santa Catarina e você é o nosso convidado. Ao longo do programa, vamos dar endereços para vocês e você escolhe o endereço mais perto da sua casa. Todo sábado, 9 da manhã, estamos estudando o Apocalipse em um espaço Novo Tempo. E você que mora na região centro-sul de Santa Catarina pode ainda fazer uma visita em uma de nossas igrejas adventistas aqui na região centro-sul. São 250 igrejas e no domingo à noite a gente abre as portas para estudar o Apocalipse. Então entra no nosso site encontreumaigreja.com.br, descubra a igreja mais próxima da sua casa e venha estudar o Apocalipse com a gente, tá bem? Você será muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar grandemente você enquanto você estuda mais do Apocalipse. Já está com a sua Bíblia aí na mão? A minha já está aqui, ó. E eu já estou pronto para nós começarmos então o estudo do terceiro selo do livro do Apocalipse. Nós já estudamos o primeiro selo, o cavalo branco, o segundo selo, o cavalo vermelho, e hoje vai ser o terceiro selo. Qual é a cor desse cavalo? O que significa o seu cavaleiro? Qual é a mensagem que o Apocalipse tem para nós hoje? É o que vamos ver agora. Mas antes de avançarmos no estudo, a gente sempre ora, né? Pedindo a bênção do Senhor. Ora comigo mais uma vez. Nosso querido Deus e bom Pai, que bom podermos estar juntos mais uma vez e termos a Tua palavra em nossas mãos. Queremos estudá-la, queremos conhecer a Tua vontade para a nossa vida, queremos nos preparar para o céu. Por isso nos ajuda mais uma vez no estudo. Que a nossa mente se abra à compreensão
e que o nosso coração se abra à aceitação da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje, o terceiro selo. Agora, quando o terceiro selo será aberto, será visto um cavalo preto. Já estudamos aqui o cavalo branco, o cavalo vermelho, agora surge em cena o cavalo preto. Vamos então ver qual é a mensagem deste selo para nós. Apocalipse capítulo 6, verso 5 diz assim: Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aí está a mensagem do terceiro selo. Vimos até aqui um cavalo branco representando pureza, um cavalo vermelho representando o derramamento de sangue e agora um cavalo preto. O que ele significa? O cavaleiro também recebe ali uma ordem interessante. E ele tem uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. O que representa essa linguagem profética? Vamos começar então com a cor desse cavalo. No Apocalipse, a cor preta está relacionada à escuridão, às trevas. Se o cavalo branco falava de uma igreja pura, o cavalo preto fala de uma igreja que abandonou a pureza do Evangelho e corrompeu sua fé. Se nós compararmos esse período desse cavalo, estamos falando junto com a terceira igreja do capítulo 2, a igreja de Pérgamo, que foi uma igreja que se comprometeu também com o paganismo. A balança na mão desse cavaleiro funcionava como um símbolo de fome. Comer pão por peso denotava uma grande escassez da antiguidade. Significa agora que o pão, mais uma vez, está escasso. Esse pão pode ser comparado à palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus estava escassa. E por que estava escassa? Porque com as decisões tomadas por Constantino, como vimos ontem, o paganismo lentamente foi infiltrando dentro da igreja cristã. E a pureza das verdades apostólicas deram lugar aos dogmas e tradições que o paganismo conseguiu infiltrar dentro do cristianismo. A fé quase que se perdeu completamente. Estamos falando de um período de trevas espirituais. No versículo 6 de Apocalipse 6, a palavra grega kônix, que se refere à medida de grão, ela equivale a uma porção diária que um homem poderia ter. O denário já era a moeda romana equivalente a um dia de salário de um trabalhador. Ou seja, estamos falando de um tempo onde o alimento está sendo comprado por muito dinheiro. Escassez de alimento, por isso o valor sobe. Aqui também há uma ordem para que esse cavaleiro não danifique nem o azeite, nem o vinho. A palavra grega também, adikel, que significa ferir, causar dano, é usada aqui para que o azeite e o vinho não fossem afetados. Mas o que significa o azeite e o vinho nesse contexto? Bom, vamos avançar. Na abertura do terceiro selo, João ouviu outro ser vivente, possivelmente o terceiro ser vivente, porque eram 4 ao redor do trono de Deus. E agora o terceiro ser vivente chama o terceiro cavalo. No Apocalipse 4, verso 7, esse terceiro ser vivente, ele tem rosto como de homem. E ele chama o cavalo preto. O cavaleiro montado sobre o terceiro cavalo segura uma balança. Então essa balança aponta para uma época de falta de alimento, na qual as substâncias básicas para viver são medidas e vendidas a um preço absurdo. Uma época de escassez, de fome.
Então a cena da abertura do terceiro selo, ela retrata a condição espiritual que a igreja viveu nesse momento, que as pessoas estavam vivendo, fome espiritual. Já a voz que vem dos quatro seres viventes pode ser a do Pai ou do próprio Cristo e descreve a condição de grande escassez nos termos de 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 medida de trigo era aproximadamente a quantidade diária do alimento para uma pessoa comum. Ou seja, uma pessoa teria que trabalhar um dia inteiro para conseguir comprar o seu alimento. Como que alguém poderia manter sua família nessas condições e nesses valores? E aqui você percebe o trigo sendo vendido por 1 denário, ou 1 medida por 1 denário, a cevada 3 medidas por 1 denário. Então, tanto o alimento do rico quanto o alimento dos pobres estava sendo vendido a preços exorbitantes. Isso fala da escassez da palavra de Deus, da fome espiritual que a igreja começou a viver quando ela começou a perder sua fé. E aqui eu queria falar para você sobre um fenômeno bem interessante. Quando nós estudamos o segundo cavalo, que é o vermelho, ontem, e ele falou de uma época de grandes perseguições, interessante que enquanto a igreja de Cristo foi perseguida, ela prosperou. Tertuliano, um dos homens que viveram no segundo século, já chegou a afirmar que o sangue dos mártires era semente. Ou seja, quanto mais cristãos o Império Romano matava, maior era o número deles. Mas agora, quando Constantino muda a estratégia, dá fim às perseguições e coloca o cristianismo como oficial do Império, religião oficial do Império, a igreja perdeu sua força. Então, enquanto a igreja foi perseguida, ela foi uma igreja forte e prosperou. Mas quando a igreja deixou os calabouços, o Coliseu Romano, as arenas, e achou um lugar junto ao trono que governava o mundo, ela se corrompeu e a fé se perdeu. Por isso, um cavalo preto. Por isso, a fome espiritual. Fome advinda da ausência de pão, a ausência da palavra de Deus. O cavaleiro montado sobre esse cavalo preto representa simbolicamente uma fome espiritual da palavra de Deus e não a carência apenas de alimento físico. Interessante que a profecia de Amós sugere que é possível ter fome espiritual. Então as pessoas estavam famintas espiritualmente também, porque não tinham o alimento da palavra de Deus. Lentamente, tradições, dogmas e costumes foram se infiltrando dentro da igreja. É por isso que na linguagem do profeta Amós, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amós capítulo 8 está prevendo esse momento da história, onde haveria uma fome espiritual, fome da palavra de Deus. Não existe um paralelo com essa história de Amós, com o momento em que nós hoje estamos vivendo. Não vivemos hoje também um momento na igreja de grande fome espiritual, onde as pessoas estão abandonando a palavra de Deus e seguindo pensamentos humanos? É exatamente isso que acontece hoje. Como nós percebemos isso hoje? As pessoas cada vez mais dedicam menos tempo à palavra de Deus, cada vez mais se desconhece a palavra de Deus. E a gente percebe a vida da igreja indo embora, perdendo o seu poder por desconhecer as verdades que a Bíblia nos ensina. Um tempo de fome.
Interessante que se o cavalo preto do terceiro selo é oposto ao cavalo branco do primeiro selo, que estudamos anteontem, isso quer dizer que a proclamação e disseminação do Evangelho, na abertura do terceiro selo, é retratada como sendo uma fome espiritual. Lá, o Evangelho alcançou a todos os povos. Aqui, o Evangelho não alcança ninguém. Sobre o cavalo branco, o Evangelho avançou e fez 6 milhões de cristãos. No cavalo preto, o cristianismo é paganizado por causa dessas falsas doutrinas que começaram a entrar dentro da igreja. Então, este grão, o trigo, a cevada, que eram vendidos a preços absurdos, é um símbolo da palavra de Deus. Agora, o cavaleiro também recebe uma ordem: não danifiqueis nem o vinho, nem o azeite. O que representa esse vinho e esse azeite na linguagem profética? O vinho simboliza a graciosa salvação de Deus por intermédio de Cristo. E o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Você está lembrado em João capítulo 13, quando naquela noite de despedida dos discípulos, Jesus pegou o cálice e disse: tomai dele todos vós, isto é o meu sangue que é dado por vós. Então o vinho simboliza o precioso sangue de Cristo, que por nós na cruz foi derramado, nos dando a oportunidade de salvação e vida eterna. Não danifiqueis o vinho. Isso significa: preservem a mensagem da cruz. A mensagem da graça de Deus deve ser preservada. E vem a outra ordem: não danifiqueis o azeite. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Está lembrado da parábola que Jesus contou a respeito das 10 virgens? Jesus disse que 5 virgens eram prudentes e 5 eram nécias. Mas a princípio todas elas possuíam azeite. Acontece que as prudentes levaram vasilhas de reserva. E quando tardou o noivo, que representa Cristo na história, quando a vinda de Cristo demorar, apenas aqueles que tiverem um azeite de reserva estarão prontos para as bodas, para o casamento. É isso que a parábola ensina. E se o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, quer dizer que eu e você temos a necessidade desse Espírito para estarmos prontos para a volta do Senhor. De fato, ter ou não o Espírito Santo será o divisor de águas nesse tempo final. E aqueles que tiverem o Espírito Santo de Deus serão os que estarão prontos para receber o Senhor Jesus quando Ele voltar. Não danifiqueis nem o vinho, nem o azeite. É por isso que hoje a gente ouve muitos ensinos por aí que acabam distorcendo a doutrina do Espírito Santo, que acabam confundindo os temas da pneumatologia, que é quando estudamos sobre o Espírito. Ao mesmo tempo em que você percebe um grande grupo de igrejas declaradamente pentecostais ou neopentecostais, nós estamos atribuindo ao Espírito Santo apenas a obra de se falar em línguas estranhas que ninguém entende, ou de expulsar demônios ou efetuar curas. Mas muitas pessoas são confundidas com estas coisas e não aprendem o claro ensino da palavra de Deus a respeito do Espírito. O Espírito Santo, que é Deus na sua plenitude e que foi enviado por Cristo para estar conosco até a consumação dos séculos. Esse Espírito do qual Paulo nos desafia, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o desafio. Então eu tenho que buscar esse azeite na minha vida. Eu tenho que clamar pelo batismo diário do Espírito Santo. Eu preciso estar representado pelo grupo das virgens prudentes que tinham azeite de reserva. Por isso essa expressão: não danifiqueis nem o vinho, nem o azeite. O que mais a palavra de Deus nos ensina, ainda dentro desse terceiro selo?
Assim, não importa onde ou quando o terceiro selo é aberto, o texto deixa claro que, apesar de a palavra de Deus se encontrar obscurecida até certo ponto, o Senhor continua trabalhando. Sua salvação ainda está disponível a todos. O precioso sangue de Jesus nos purificando de todo o pecado, o Espírito Santo de Deus nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha para a situação desse cavalo. Estamos falando do período da história que vai do ano 303 até o ano 538. O que aconteceu no ano 313? Nós temos aqui o Edito de Tolerância de Milão. Edito este que acabou com 10 anos de perseguições, como vimos ontem em Apocalipse 2:10. E agora a igreja respira um tempo de prosperidade, especialmente sob o pontificado de Constantino. Mas ao mesmo tempo que a igreja respira agora o fim das perseguições, ela começa a permitir que as falsas doutrinas entrem dentro da igreja. O ano 538 é quando termina esse período, é o ano em que o bispo de Roma começa a dominar. O ano 538 é marcado pela expulsão da última tribo ariana da Itália, os ostrogodos. E quando os ostrogodos são expulsos da Itália, os obstáculos foram tirados para que o papado estabelecesse seu poder. E aí, em 538, começa o que nós chamamos de supremacia papal. Então, esse período onde a igreja foi oficializada, o cristianismo oficializado como religião do império, foi uma época de corrupção da fé, uma época de fome e miséria espiritual, tipificados no alto valor pago pelo trigo e pela cevada. A apostasia encontrou lugar dentro da igreja. A verdade da palavra de Deus começou a ser abandonada por dogmas e tradições. Vou dar um exemplo para vocês. Em 313, o Edito de Tolerância de Milão. O que fazia esse edito? Dava liberdade de culto, de adoração aos cristãos. Chegou ao ponto de colocar o cristianismo como a religião oficial do império. Em 313, aí se celebra então o primeiro concílio. Em 321, nós temos o primeiro decreto dominical da história, promulgado pelo imperador Constantino. E Constantino, nesse decreto, do dia 7 de março, ele então convida todas as pessoas a repousar no venerável dia do sol. E o domingo começou a ser um dia religioso. Passados aí alguns anos, o Concílio de Laodiceia é que vai oficializar a guarda do domingo como um dia a ser santificado. Hoje você entende, porque muitas pessoas estão aí guardando o domingo como se fosse o dia santo da palavra de Deus, esquecendo-se completamente do sétimo dia, do sábado, que aparece lá no 4º mandamento da lei de Deus. Em 370 começou o culto aos santos e hoje para cada dia há um santo. Você pode escolher qual santo você deseja cultuar, enquanto que a Bíblia ensina que os santos, Pedro, Paulo, pelo menos, estão todos mortos, aguardando a volta de Jesus, quando então eles serão ressuscitados. No ano 400 se instituiu a oração pelos mortos, e aqui você tem que estar atento, porque o morto não recebe nenhuma oração. A pessoa, quando morre, ela já tem o seu caso definido para salvação ou para perdição, e você não pode orar por quem já morreu, porque não vai adiantar. A gente ora por quem está vivo. Você está entendendo? A Bíblia ensina que a pessoa, quando morre, ela está inconsciente até a ressurreição. Ela tomou suas decisões em vida. Quando uma pessoa morre, o destino eterno dela foi selado. Se ela morreu salva, ela não mais se perde. Se ela morreu perdida, ela não mais se salva. Então nós temos que olhar mais para a Bíblia e menos para as tradições humanas. Nós temos que entender que as pessoas que morrem estão inconscientes.
estão dormindo o sono da morte até o dia da ressurreição. Jesus prometeu que Ele vai ressuscitar a todos, salvos e perdidos. Então não tem ninguém no céu, a não ser as pessoas que a própria Bíblia declara que são as exceções, como por exemplo Moisés, Elias e Enoque, a quem a Bíblia menciona por nome. As demais pessoas estão todas mortas, todas mortas. Pedro, Paulo, André, Tiago, Maria, estão todas mortas, aguardando a volta de Jesus, quando então serão ressuscitados para receberem a coroa da vida eterna. Logo, essas pessoas não podem fazer nada por você. Não adianta orar por quem já morreu. Não adianta orar por um parente que você perdeu, esperando que ele seja beneficiado por essa oração. Ele não pode. Porque quando uma pessoa morre, o seu caso está definido. As decisões são tomadas em vida. Depois da morte, ninguém pode tomar decisão alguma. Não existe conhecimento, não existe raciocínio. Os mortos de nada sabem. A Bíblia está repleta de textos ensinando isso. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus para ser liberto das tradições humanas que nos ensinam no caminho errado. É isso que nos liberta. Por isso Jesus foi tão claro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que mais aconteceu nesse período? No ano 530 foi inventado o dogma do purgatório, ou seja, um local onde as pessoas vivem um tormento eterno. E aí a igreja começou a vender indulgências e vender até a possibilidade de perdão para parentes que já haviam morrido. Então, nesse período de trevas espirituais, você podia pagar para que o seu parente fosse tirado do purgatório, como que se lá ele estivesse. Não existe na Bíblia um local chamado purgatório. Não existe um local de tormentos eternos para onde as pessoas são enviadas. Não existe isso. Mas você vai encontrar isso na literatura. Se você pegar a Divina Comédia de Dante Alighieri, você vai encontrar aí a base que a Igreja Romana encontrou para ensinar os 3 estágios, né? Céu, purgatório, inferno. Foi um período de afastamento da palavra de Deus. E quem sabe, a falsa doutrina mais poderosa desse período foi no dia 7 de março de 321, quando Constantino decretou que o domingo deveria ser agora um dia de repouso. E hoje, milhares de pessoas estão aí santificando o domingo como se fosse um dia santo, porque a palavra de Deus foi esquecida. Quanto temos que aprender com esse cavalo preto e com todas as questões que aconteceram com a igreja nesse momento da história. Hoje, Deus apela ao meu e ao seu coração para que nós tomemos uma decisão pela palavra, que fiquemos apenas com a palavra e aprendamos dela o plano que Deus tem para a nossa vida. Sim, meu prezado amigo, minha prezada amiga, eu e você hoje precisamos tomar a decisão de ficarmos com a palavra, porque aqui nós temos o sólido alimento que nos fortalece espiritualmente. Se você deseja a partir de hoje seguir fielmente a tudo que a palavra de Deus ensina, eu queria orar por você. Pai, somos hoje desafiados a sermos alimentados exclusivamente pela Tua palavra e não sermos atacados por essa fome espiritual que domina o cristianismo moderno. Nos ajude, Pai, a reservarmos tempo todos os dias para a Tua palavra, para estudarmos a Bíblia e para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.